Nós estamos convidando todos vocês a nos visitarem na obra que nós estamos lançando, A Disputa das Ideias na Atual Conjuntura, Neoliberalismo, Resistência e Redes Sociais, que, sendo justamente um livro de análise de conjuntura, nos possibilita, de algum modo, visitar esse amplo período, um período muito grave da história brasileira, e que é necessário que, de um modo, nós possamos retorná-lo. Vinculado aos interesses do imperialismo estadunidense, é um ponto central e que nós chamamos vocês à leitura. O terceiro capítulo, chamado Redes Sociais, Tecnologia de Controle e Rebeldia, é um outro elemento muito central. Nós estamos aqui conversando com vocês através de uma rede social, através do canal Pororoca Cabana. E nós estamos também conversando todo dia, quase, através de uma série de grupos de WhatsApp, através do Instagram, através do Facebook. Afinal de contas, as redes sociais, elas têm um espectro democrático ou elas têm um espectro de controle social? É isso que nós discutimos e que nós chamamos vocês à leitura do capítulo 3 do livro. Um quarto capítulo chama-se Pensando o Brasil. É necessário, obviamente, ao lado dos aspectos, basicamente, de tratamento da conjuntura, que nós possamos também visualizar quais foram os grandes pensadores dessa história recente do Brasil. E nós fazemos a visita, ali naquele capítulo, a 3 pensadores que nós achamos centrais. Nós convidamos vocês a lerem textos nossos sobre Florestan Fernandes, textos nossos sobre Celso Furtado e textos nossos sobre Ottaviani. Nós consideramos que esses 3 pensadores eles têm elementos importantes sob o ponto de vista da sociologia e da economia para falar sobre essa conjuntura que nós estamos neste momento. O quinto capítulo do livro chama-se O Marxismo e a Disputa das Ideias no Campo Cultural e Social. Um dos elementos muito fortes desses últimos anos foi justamente a ideia do chamado marxismo cultural. Nós buscamos rebater isso. E nós buscamos construir a partir das percepções próprias desse autor do século XIX, mas tão contemporâneo, tão necessário para entender a modernidade, que é Marx, justamente como nós devemos entender o marxismo como um campo determinado para que nós possamos educar as novas gerações a partir de uma percepção, que é justamente aquela percepção que Marx tinha como questão central, que é o elemento do capitalismo enquanto uma sociedade de exploração. E que somente a ruptura com o capitalismo e com essa sociedade de exploração é que nos levará à possibilidade do estabelecimento de um novo mundo possível. No sexto capítulo do nosso livro, desse livro que nós estamos lançando, nós temos a discussão do Estado. E aí é fundamental, elementos todos que nós colocamos aqui, vários deles, são justamente elementos centrais desse processo de debate. É necessário entender qual o papel do Estado brasileiro e qual o papel do Estado a nível mundial nesse momento. Como é que isso se relaciona com esse tipo de política que busca, de algum modo, togar a existência de um orçamento público que possa ser utilizado pelo povo brasileiro? Em particular, a Emenda Constitucional 95, mas também essa questão da independência do Banco Central. Esses pontos também se relacionam à discussão da dívida pública. Então nós temos, portanto, nesse sexto capítulo, um debate interessante sobre o ponto dos aspectos conjunturais, tanto tratando o Estado, mas tratando também dos aspectos vinculados aos gastos públicos e à dívida do Estado. E o livro fecha com um debate sobre a Amazônia. É claro que
A Amazônia, nesse momento, ele está no centro da disputa conjuntural brasileira e mundial. Todos nós aqui acompanhamos a presença de Lula, a presença do presidente Lula, na chamada COP30, né? Foi realizada no Egito. E nós vimos como os aspectos vinculados aos elementos ambientais, e em particular aos aspectos de como as mudanças climáticas são tão centrais para serem tratadas no planeta, isso nos remete ao papel que a Amazônia assume no debate conjuntural brasileiro e no debate mundial. Então esses são os elementos fundamentais que estão nesse pequeno trabalho que nós convidamos vocês a partir daqui visitarem e que nós vamos também colocar disponível no site do Observatório Paraense do Mercado de Trabalho. Aqueles que quiserem de algum modo adquirir o livro, eles vão estar disponíveis na Universidade Federal do Pará e vão poder me procurar. É óbvio que os primeiros que se tornarem membros aqui do canal Prolacabana terão, os 2 primeiros, direito a um exemplar, cada um a um exemplar do nosso livro. Então este é o programa Pensamento em Marcha, nessa volta aqui no ano de 2023, e nós esperamos que todos vocês possam ter um excelente carnaval e que nós possamos ter, a partir daqui, de fato, momentos importantes de reconstrução da sociedade, da economia e da convivência entre os brasileiros.